Sejam todos muito bem-vindos à última edição do programa Percursos para este ano de 2022. Como vocês sabem, durante todo o ano nós trouxemos vários convidados, na qual vieram compartilhar conosco as suas experiências, os seus desafios, os momentos bons, os momentos maus também que eles passaram ou que eles ultrapassaram durante o seu percurso. E para hoje, nós não iremos fugir do nosso habitual. Trazemos para vocês alguém que é pós-graduado em Engenharia de Transportes com especialização em estrada. Falo-vos do senhor engenheiro Ibrahimo Remani. Boa noite, senhor Ibrahimo. Este é o programa Percursos, seja muito bem-vindo e desde já queremos agradecer por ter aceito participar conosco nesta conversa, que com certeza iremos explorar muita coisa boa, muita experiência vindo da sua parte. Muito boa noite, Vinaldo. Agradecer este convite da grande Média TV para falar sobre a minha pessoa. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, para começar, gostaríamos de pedir ao engenheiro Ibrahimo, mas antes gostávamos de saber se prefere ser chamado de engenheiro, senhor Ibrahimo, engenheiro Ibrahimo ou engenheiro Remani ou Remani. Trate-me por Remani ou por Ibrahimo. Engenheiro, melhor. Ok, para começar, gostávamos de pedir que compartilhasse conosco acerca da sua infância. Em que contexto o engenheiro nasceu? Quais foram ou quais são as recordações que o senhor tem? Se são boas, se são más, e quais foram as que lhe marcaram? Naturalmente que falar na infância não é muito fácil, porque já passam bons anos, né? Mas algumas recordações ainda são marcantes e primeiro dizer-te que eu nasço numa família bastante humilde, né? Na cidade de Inhambane, e no outro dia ainda lia as memórias do meu pai, que deixou quando eu tinha 13 anos, né? Li as memórias dele e vi que, de facto, também da parte dele, a família não era nada folgada em termos de condição de vida. Portanto, o meu pai, neste caso, nasceu próximo da Praia do Tofo, um terreno que hoje nós ainda o temos como uma herança do meu pai, e todos os irmãos têm lá construída a sua casita, né? No cruzamento do Tofo e a Praia da Barra, né? Mas a minha infância foi uma infância que marcou bastante, né? Naturalmente com coisas boas e más. Como dizia, eu venho de uma família bastante humilde, muito pequeno, já era obrigado a fazer trabalhos de casa e inclusivamente até a vender na rua, né? Porque nós não tínhamos a nossa condição financeira não era nada boa, né? Então, eu e o meu irmão éramos obrigados a vender, e as minhas irmãs também, né? A fazer e a vender chamuças na rua. Depois disso, íamos para as aulas, né? Eu, como um dos mais novos, tive o privilégio de fazer sem qualquer interrupção a minha escola primária e depois a secundária, né? E foi de facto marcante este período, porque tinha naturalmente momentos de lazer também, que lembro-me dos carrinhos de rolamentos, que era o nosso brinquedo, produzidos por nós, inclusivamente, mas mais tarde fiz também vela no Otimiste e no Vorian, que são dois tipos de barco que deram também um certo espaço na minha
vamos dizer, infância, adolescência, e mais tarde no futebol de 11. Num clube que era o Clube Ferroviário de Inhambane, né? E até jogava contra o meu irmão, que jogava no Desportivo de Inhambane. Portanto, a minha infância, como dizia, tem momentos enfim, bons. A minha escola primária foi toda feita sem qualquer problema. Tive uma professora que também me ajudou em várias aulas de explicação, e a casa dela, mais outros colegas. Portanto, houveram momentos não de tanta dificuldade em relação à escola oficial. Depois também tinha a madraça, né, que era a escola religiosa, onde aprendi a ler o árabe, né? E eu não cheguei à altura de traduzir, mas conseguia ler, e tenho noções de religiosas, ou tenho uma formação religiosa também nessa altura. Portanto, de uma maneira geral, foi esta a minha infância. Ok. Ainda no âmbito da sua infância, mas na área estudantil, quem foi Ibrahimo? Foi um estudante calmo, inteligente? Foi um estudante agitado? Quem foi Ibrahimo na área estudantil? Portanto, como lhe dizia, a minha infância, se me pergunta se era indisciplinado, naturalmente toda criança tem momentos não propriamente de indisciplina, mas foge às regras daquilo que é a educação familiar, né? E hoje eu, por exemplo, lembro-me que, em relação aos meus filhos, eu dizia, portanto, esta infância formou-me para hoje, em relação aos meus filhos, poder-lhes falar da minha experiência como estudante e deixar um recado para eles, né? Portanto, como estudante, eu fui até ao chamado 5º ano, que era o correspondente à 9ª classe. Nunca fui sempre um aluno com uma média boa, não de muito bom, mas de 13, né? 13, 14, não era excelente, né? E nunca, portanto, com 15 anos já tinha, portanto, o curso geral de eletricidade. Portanto, foi pacífico o período estudantil, não houve grandes momentos de conturbação. Posso considerar que era um aluno mediano, né? Não me considero inteligente, mas assimilava todas as matérias que eram dadas no período das aulas. Não fazia grande esforço em acompanhar as matérias, né? E tinha tempo ainda para fazer outras atividades, portanto não me considero indisciplinado, mas fugia às regras que eram dos meus pais, e muitas vezes nós tínhamos uma forma que, se a minha mãe dissesse que por eu me ter comportado mal e iria transmitir ao meu pai o meu comportamento, nós ficámos logo aflitos, né? Porque sabíamos que havia uma reguada, né? Mas foi pacífico. As reguadas que estão a fazer falta nos tempos atuais. É verdade. Muitas vezes até é verdade. É verdade, mas bom, continuando. Engenheiro Ibrahimo é alguém crescido, com muita maturidade, muita experiência. E no seu percurso, com certeza, passou por muita coisa.
Mas gostávamos de saber como é que foi para si estudar naquela altura da Guerra Civil, na Guerra dos 16 anos. Como é que foi para si ter que ir à escola enfrentando guerras? Será que não teve dificuldades, né? Dificuldades de, posso assim dizer, transporte, alimentos, roupas, cadernos. Como é que foi estudar nessa altura? Olha, eu talvez fazer aqui um breve historial daquilo que foi antes da Guerra Civil, né? Eu antes de, como disse, fiz o curso geral de eletricidade, novo, com 15 anos, e já com essa idade, né, em 1973, já se começava a falar em aspectos políticos, né? Por exemplo, na minha formação, eu fiz uma peça de teatro, participei de uma peça de teatro em que nós tínhamos lá com essa idade, né? Tínhamos o inspetor da PID, né? Da Polícia Política, né? E a nossa peça de teatro tinha música do Zeca Afonso, né? Portanto, uma música que já era considerada uma música proibida em Portugal, né? Portanto, isto antes do 25 de Abril. Entretanto, nós fomos apercebendo de um movimento, porque quando terminamos o quinto ano, né, ou a nona classe correspondente, fazíamos sempre uma viagem de fim de curso. E a nossa foi a última viagem que foi feita, portanto, na escola onde eu andei. E nós tínhamos pedido para ir à Suazilândia. Portanto, não nos foi autorizado porque os mais velhos, que já tinham 18, 19 anos, né, e alguns de 20, né, já se apercebiam melhor do aspecto político e podiam até aproveitar essa ida à Suazilândia para não voltar, né? Portanto, dá-se o 25 de Abril e nós tivemos um recrutamento, ou foi feito um recrutamento depois, antes da independência, para a formação de indivíduos que, portanto, na Tanzânia, na Xingué. E eu fui-me oferecer para ir para essa formação. E claro que não fui aceito porque não tinha 18 anos, né? Mas então, isto para lhe dizer de que já havia uma consciência, né, na altura, de que qualquer coisa estava mal, né? E, portanto, a nossa capacidade de análise era mais, enfim, nós conseguimos entender alguns fenómenos que já eram visíveis, né? Portanto, mais tarde dá-se a independência, né? E quando, de facto, começa a Guerra Civil, eu lembro-me de que, a nível isso já é em 86, né? A nível da universidade, nós, no CELF, tínhamos uma alimentação, quer dizer, eu não era do CELF, mas tinha colegas que estavam nas residências universitárias e notávamos o tipo de comida. Aliás, na altura, lembro-me que o jornalista Carlos Cardoso fez um trabalho investigativo e maior parte dos estudantes que residiam nas residências universitárias eram anémicos, né? A maior parte deles eram todos anémicos por causa da alimentação. Portanto, já na universidade havia este problema, em 86. Mas, naturalmente que nas famílias não era tão grave o problema como eu talvez considero hoje, né? Nós, com o pouco que tínhamos, já conseguíamos ter refeições, enfim, muito, muito apuradas e a nível familiar, com tão pouca coisa, nós conseguimos
os nossos pais conseguiam inventar, né, uma alimentação mais cuidada do que é hoje. Hoje, julgo que a dificuldade se torna maior do que os tempos da luta, desses anos de guerra. Ok, ok. A questão a seguir, acho que é a questão auge, é a questão que qualquer pessoa que provavelmente tivesse uma oportunidade de poder estar consigo, também haveria de querer saber. O que é que lhe fez, o que é que lhe motivou para seguir a engenharia civil, em detrimento a vários outros cursos que cá existem? E o que é que mais lhe atraiu para seguir essa carreira? Olha, aqui há um momento importante, né? Eu, quando saio de Inhambane para Maputo, para estudar em 73, fui fazer o curso, nós chamamos curso complementar, portanto, que era correspondente, vamos dizer, ao sexto e o sétimo ano. Hoje a 11ª e 12ª. Eu estava a cursar-me em eletrotecnia, né? Mas, tal como disse, a minha condição financeira não era boa e tentei arranjar um emprego. Então, arranjei um emprego numa empresa de construção civil. Foi a empresa que construiu a ponte do Jardim, aquela ponte que hoje vemos no Jardim, foi a empresa onde eu trabalhei, e eu era copista. Copista, copiava, portanto, os desenhos, decalcava os desenhos, né, para depois reproduzir. E aquilo que eram as faturações da empresa eram feitas também na sala de desenho. E lembro-me que na altura o nosso ex-primeiro-ministro, o Agostinho do Rosário, trabalhava na Junta Autónoma de Estradas, né? E era lá onde nós íamos, portanto, para que as nossas faturações fossem pagas. E ele estava no setor, de facto, que fazia esses tais pagamentos. Portanto, por causa desta minha... o meu trabalho na empresa de construção, né, virei-me para... Portanto, comecei a ter mais interesse pela construção civil. E, portanto, eu sou da altura do 8 de março, mas não fui incorporado porque já trabalhava, né? E nesse mesmo ano abre o Instituto Industrial, ou reabre o Instituto Industrial em novos moldes. E foi nessa altura quando eu me inscrevo para o curso de construção civil, que era, portanto, um curso de 3 anos, em 1978, portanto, inicio até 1980. Portanto, foi esta a razão para eu ter, em verdade, pela engenharia civil, mas estava para ser eletrotécnico e não engenheiro civil. A engenharia foi mais forte, lhe puxou. Bom, durante a sua formação, teve alguns desafios? Durante a sua formação acadêmica, nesse caso? Tive, sim, senhor. Portanto, nessa altura nós tínhamos dificuldade em docentes, né? Muitos dos docentes tinham já abandonado o país e, portanto, havia docentes que eram funcionários de empresas como a Eletricidade de Moçambique, como o Ministério de Empresas de Construção e, portanto, esses só poderiam dar aulas a uma determinada hora e nós tínhamos que adaptar o nosso horário ao horário dos professores. Portanto, não era fácil o sistema de ensino, né? Mas também tivemos, no caso do Instituto Industrial, tivemos cooperação cubana
e tivemos alguns professores cubanos já na altura, portanto em 78, e que permitiram com que nós fizéssemos o curso nos 3 anos programados, né? Portanto, já na parte de engenharia, em que eu só passo para lá em 1986, né? Tivemos um docente que deu 6 cadeiras, um único docente, né? Que foi o primeiro professor catedrático na universidade, né? Eduardo Mondlane, que é o professor Carmo Vaz. Portanto, conseguiu lecionar o maior número de cadeiras nessa altura, no meu grupo. Bom, quero apenas lembrar aos internautas que esta é a nossa última edição do programa Percursos e cá estamos nós a conversar com o engenheiro Ibrahim Remani. Não esqueçam de deixar o vosso like e compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar esta conversa e possam cá também tirar aqueles que são os pontinhos e os ensinamentos muito importantes. Engenheiro, nós tivemos a informação que fez a sua pós-graduação na Universidade de Pretória, na África do Sul. Como é que foi lá fazer este curso? Quais foram as dificuldades que lá teve? Lembrando que lá a língua oficial é inglesa. Como é que foi estar lá durante esse período? Talvez fazer aqui um parênteses, né? Eu faço o Instituto Industrial, termino em 1980, né? E nessa altura eu matriculo na Universidade Eduardo Mondlane. O processo para darmos continuidade aos estudos não era pacífico, não era fácil, né? Tinha que haver uma autorização, neste caso, porque eu já trabalhava do Ministério, para eu poder dar continuidade matricular-me na Universidade Eduardo Mondlane. Matriculado, houve necessidade, já por parte da empresa onde eu trabalhava, em ter um técnico a fazer a estrada Nampula-Reiligonho, isto em 1980. E então eu fui o sacrificado. Portanto, fui obrigado pela empresa a anular a minha matrícula no curso de Engenharia Civil. É claro que eu não aceitei a princípio, né? Porque considerava que não era justo, né? Já estava casado, tinha um filho e, portanto, não era justo que me portanto, pusessem numa situação de ter que largar a família, né? É claro que fiquei suspenso, né? Fiquei suspenso por não ter aceito. E o engraçado é que a justificação foi, ainda me lembro, né? É suspenso por não ter cumprido os princípios do centralismo democrático, né? Então, fugir a esta suspensão, porque 3 meses depois eu fui obrigado a reconsiderar, né? E tive mesmo que ir para o norte, para Nampula, para fazer a estrada Nampula-Reiligonho, substituindo um colega meu que depois passou para diretor nacional. Portanto, e só regresso à Universidade Eduardo Mondlane em 1986. Portanto, depois de estar numa fase já de não poder ser incorporado como militar, porque já tinha 28 anos, né? Então nessa altura já não havia esta hipótese de incorporação na tropa. Portanto, mas antes de fazer, portanto, antes de terminar o curso, eu fui exercendo, portanto, exercendo atividade na área de estradas, e isso é que me, mais tarde, leva, portanto, a ir dar continuidade
depois de formado pela Universidade Eduardo Mondlane, dar continuidade à minha pós-graduação, por influência também de um colega meu que era docente na Universidade Eduardo Mondlane. Portanto, Pretória foi para mim uma conjugação. Eu fui acompanhado da minha esposa, né? Portanto, que ia fazer o doutoramento, e também foi uma forma de juntar o útil ao agradável. Os dois saíamos, né? E para estudar, e era muito mais fácil para os dois. Portanto, essa razão de ter escolhido Pretória como sítio para continuar com os meus estudos. Ok. É sabido que depois de concluirmos, né, a licenciatura, depois de concluirmos os estudos, a maior dificuldade que a maior parte dos jovens, permita-me referir-me a eles, tem é a busca pelo emprego. Sabemos que não é fácil terminar a faculdade e ano seguinte ou alguns 3 meses depois estar enquadrado em algum local. Alguns levam anos, alguns levam mais tempo, alguns têm a sorte até de encontrar ainda sendo estudantes. Mas como é que foi para o engenheiro esta batalha de busca pelo emprego? Como é que foi procurar o seu primeiro emprego? Qual é a experiência que tem acerca disto? Rinaldo, este problema do emprego, por acaso eu tive a sorte de não ter dificuldade, pelo contrário, as empresas é que me convidavam para ir trabalhar, né? Eu não tive, porquê? Porque eu iniciei muito jovem, né? Com 18 anos, com 17 a fazer 18, a trabalhar. Portanto, a minha experiência já se vinha acumulando durante, mesmo a estudar, eu trabalhava. E este fator é importante, né? Na nossa formação. Portanto, não basta apenas porque sou estudante, não. Agora, um estudante pode se envolver naquilo que é a área de formação dele até, envolver-se muitas vezes sem qualquer remuneração, né? Mas para a sua formação. E isto facilita depois, fim do curso, né? A sua contratação como profissional, né? No meu caso, felizmente, não tive esta dificuldade porque, como disse, comecei a trabalhar muito cedo, né? E, primeiro, por causa das condições financeiras, isto obrigou-me, de facto, a ser mais proativo, né? E deu-me, portanto, ferramentas para, após a minha formação, não ter dificuldade em conseguir emprego. Boa. Durante as buscas que nós fizemos acerca do engenheiro, tivemos informação que, além de ter sido diretor comercial, gestor de site, o engenheiro também ocupou vários cargos de chefia. Quais foram as experiências ou quais são as lições que tem vindo a aprender sobre a liderança? Sabemos que não é fácil lidar com pessoas, sabemos que não é fácil resolver situações em que a decisão está com o chefe. Qual é a lição que tem vindo a aprender? Olha, eu muito cedo fui diretor de um grande projeto, diretor de obra de um grande projeto, que é a drenagem da cidade de Maputo. Não sei se está a ver aquelas valas portanto, próximo do aeroporto, né? Na Avenida Angola, na Joaquim Chissano, na Cor dos Lusaka, na cidade de Maputo, portanto, aquelas valas enormes. Eu fui jovem diretor de obra, daquela grande obra, que era uma grande obra da engenharia. E não imagina, quer dizer, a dificuldade que eu, quando me nomeio, né, tive em aceitar primeiro
o cargo, mas disseram, olha, não é para aceitar, tens que ir, né? Porque é obrigatório que tu faças a obra. Tinha uma equipe de assistência técnica holandesa, de 5 técnicos, né? 5 técnicos, em que 2 eram mecânicos, mais 3 da parte civil. 3 da parte civil, em que um deles é que era engenheiro. Né? O resto eram técnicos especializados. E o projeto fez-se, e ainda hoje podemos ver, né, o que é, de facto, o projeto da drenagem da cidade de Maputo, que era uma das bacias, bacia A, porque Maputo está dividido em várias bacias. Claro que, depois disto, tive outras experiências, como dirigente, que me roubaram aqueles momentos da juventude, né? Eu lembro-me que fui pai muito cedo, né? com 21, levava os meus filhos a visitarem, ao sábado e ao domingo, a visitarem a obra da drenagem, quer dizer, ficavam no carro, na cadeirinha, né? Mas, portanto, obriguei os meus filhos a conhecerem a drenagem, porque o pai tinha que trabalhar sábado e domingo. Mas isso, de certa maneira, obrigou a que eu, enfim, tivesse depois algumas recompensas na formação, né? Mas depois da minha pós-graduação ocupei um outro cargo, que é um cargo que hoje me deixa satisfação, né? De diretor-geral da ANA, né? Fui diretor-geral da ANA por um período de 2 anos, porque alguém achava de que devia haver um concurso e não podia ser uma nomeação direta. Eu tinha sido nomeado depois da minha pós-graduação. E eu dizia ao meu ministro, olha, não se preocupe que somos poucos nesta área e lance um concurso que de certeza eu fico apurado, né? Mas não quero saber, fiquei em último lugar de 13 concorrentes, né? Em último lugar, porque faltou juntar na minha candidatura um documento, que era a carta das empresas onde eu tinha trabalhado, né? Muito embora eu no meu currículo indicasse o número de telefone dos gestores dessas empresas, eles achavam que eu devia ter junto uma carta abonatória. Portanto, fiquei em último lugar, em 13º. Mas o meu ministro, porque achava que eu era competente, né, nomeou-me presidente do Conselho de Administração. E fiquei outros 2 anos. Mas estas é que são as mais experiências que nós temos muitas vezes, né? Mudou-se de ministro, né? E naturalmente que eu também tive que ser sacrificado. E utilizando até uma coisa que também ficou marcada, para a ida para o norte, né? Portanto, ser obrigado a deixar os estudos na universidade, eu fui suspenso por não ter cumprido os princípios de centralismo democrático. Desta vez, né, o ministro, portanto, obriga-me a pôr o cargo à disposição, né? E eu, de facto, disse, olha, mas gostava de saber porquê, né? E ele dizia, não porque aumentaste o salário aos teus diretores, né? Eu disse, olha, eu como presidente do Conselho de Administração não tenho essa autonomia, né? Não tenho essa autoridade, mas foi sim o Conselho da Administração, o board, que tomou essa decisão, porque achava que até nem era um aumento, era um rescalonamento, porque os diretores tinham um salário inferior a uns delegados e o Conselho de Administração considerava que isso não era possível. Então,
Ele, portanto, obrigou-me a fazer uma carta, pondo o meu cargo à disposição, eu fila, né? E a resposta que eu tive foi: cessa funções a seu pedido, como se eu tivesse pedido para cessar funções, né? Portanto, esta foi uma má experiência, e isto pode hoje, veja só que depois da minha saída da ANE, como diretor-geral, todos os outros que passaram por lá não ficaram mais de 2 anos na posição. Ora, as instituições não podem funcionar nesses termos, né? No meu caso, logo após a minha entrada, conseguiu-se elaborar um plano estratégico, né? E esse plano estratégico nunca mais chegou a ser cumprido por causa das várias mudanças que houveram na área de estradas. E hoje podemos ver que a área de estradas tem sérios problemas por causa deste aspecto de direção, né? E o mesmo acontece também, se formos a ver, na área da educação. Mudaram-se tantos ministros da educação, né, que nenhum deles teve a chance de levar o seu programa avante. Em médias que eu fazia antes, os ministros não chegavam a cumprir o mandato, né? E este problema, de facto, criou um grande problema. Portanto, isso para lhe dizer que as chefias muitas vezes trazem estes dissabores, né? Ocupei de facto essas posições, mas a que mais me alegrou e que serve de grande, portanto, orgulho meu, foi de ter sido diretor da obra da drenagem da cidade de Maputo, onde tenho um troféu limitado a 6, que é uma olaria feita na Holanda, limitada a 6 peças, né? Que foram entregues a 6 personalidades, né? E uma como a mim, né? Como o mais baixo, o diretor de obra. Mas na altura quis fazer uma igual para se oferecer ao presidente Samora Machel, e a senhora que tinha feito esta olaria disse que não, aquilo tinha um limite de 6 peças, portanto, para o presidente Samora tinha que ser uma coisa diferente. E não pode ser igual. Este, portanto, é um aspecto que não gostaria de deixar aqui presente, porque é de facto o que mais, portanto, este cargo foi é o que mais se evidencia hoje no meu currículo profissional. Ok. Engenheiro Ibrahim, nós estamos a passos largos para o fim da nossa conversa, mas temos ainda mais algumas perguntas. Espero que o senhor esteja preparado para poder respondê-las. Mas, bom, antes de entrarmos nas nossas questões um pouco mais diferentes, sabemos que o engenheiro também foi docente de algumas universidades, como também foi bastonário da Ordem dos Engenheiros. Como é que foi essa experiência de docência e de bastonário? A experiência de docência é uma experiência que me conforta e me alegra, né? Porque hoje, quando passo pela rua, muitos engenheiros cumprimentam e eu fico a olhar para eles e eu pergunto, mas conhecemos de onde? E ele vira-se para mim, não se lembra, foi o meu docente. E isso, de facto, é confortante e alegra. Quer dizer, o salário de um docente aquilo que é a vida de docente é anulado, quer dizer, o sacrifício é um momento de alegria quando vemos uma pessoa que passou também por aquilo que nós podemos dar como contributo, né? Como bastonário,
eu tive que aceitar, porque convidaram-me a concorrer, mas há algumas coisas também que me alegram, é que na altura em que eu passei do meu mandato, conseguimos incluir todas as universidades que formassem engenheiros, ou seja, todos formados por essas universidades podem ser membros da Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Esse foi um grande portanto, durante o meu mandato, que se tomou. Uma outra foi termos a nossa própria sede, né? Também foi durante o meu mandato que se inaugurou a sede da Ordem dos Engenheiros. E para além de outros pequenos aspectos relevantes que na altura também foram possíveis. Portanto, referir que o papel docente e o de bastonário, portanto, resumem-se nesses termos. Boa! Neste momento, queremos pedir que o engenheiro tire a capa de engenheiro e tire a capa de docência e vamos falar apenas com Ibrahimo Remai. Para começar, sabemos que fez a sua pós-graduação na África do Sul, mas também em quantos e quais outros países teve o privilégio de lá estar? Olha, eu estive em vários países, né? Um deles foi o primeiro país que eu visitei, ou por outro, o primeiro país estrangeiro foi em 1984, foi a Holanda, quando estava no projeto da drenagem da cidade de Maputo, e consegui visitar aquilo que é o grande projeto da Holanda, que foi o Delta Project, né? Foi o último fecho do controle do nível das águas do mar, né? A Holanda tem um projeto que é o Delta Project, que é famoso por causa das inundações, da subida do nível para evitar inundações, portanto, fez este projeto chamado Delta Project. Depois da Holanda, estive a trabalhar na Guatemala, né, por pouco tempo, porque o projeto depois não teve um projeto financiado pela União Europeia, não teve depois o financiamento disponibilizado a tempo e eu tive que regressar. Mas tive num outro país, que é Guiné-Conakry, como funcionário do Unicef, onde trabalhei como engenheiro na construção dos centros de trânsito para os doentes do ébola, né? Portanto, todo indivíduo que tivesse sintomas, né, num bairro, numa área, tinha que passar pelos centros de trânsito para ser diagnosticado e só depois é que ia ou não para os centros de tratamento. E esses centros de trânsito, portanto, construíamos em cerca de 10, 15 dias. Né? Eram centros com duas enfermarias, uma seca e uma úmida, porque o ébola havia pessoas com diarreias, né? E pessoas sem diarreias. A seca era para pessoas que não tinham diarreia, a úmida para as que tinham. Uma morgue, né? Latrinas para homens e mulheres, portanto, a casa dos médicos, farmácia, montagem de energia e água canalizada. Em 10, 15 dias conseguimos fazer isso, né? Portanto, quisemos utilizar esta experiência quando foi nós tivemos o problema da Covid, né? Mas, enfim, não podemos, por várias razões,
utilizar essa experiência, que poderia ter sido muito boa no nosso caso. Opa. Ok, continuando. No início da conversa, o engenheiro Ibrahim deixou escapar que era casado naquela altura e tinha filhos. Atualmente, o Ibrahim é casado? É pai de quantos filhos? Eu tive um azar em 1989, muito novo, enviuvei, né? Portanto, com 2 filhos, um tinha 9 e a menina tinha 3, né? A única menina que eu tenho. Entretanto, depois casei-me, depois divorciei-me e agora estou casado, mas tenho 4 filhos, né? 4 filhos, e todos eles já bem crescidinhos, né? O mais novo tem 27 anos, né? Já sou avô de 3, a caminho do quarto neto, né? Tenho, portanto, 4 filhos, sou casado e tenho já 3 netos. Provavelmente agora no mês de dezembro, se Deus quiser, terei a netinha. Que assim seja. E em termos de gastronomia, o que é que o Ibrahim gosta? Eu sou de Inhambane e gosto de um bom caril de coco feito por mim, né, de camarão, e que demora 2 horas e meia a 3, né, a ser cozinhado, né? E gosto de o fazer, mas também gosto de grelhados, gosto de uma boa picanha e, portanto, não sou de coisas muito, muito difíceis, mas gosto de cozinhar e sou um bom apreciador da comida. Boa. E nos seus tempos livres, o que é que gosta de fazer? Olha, leitura, música e até a culinária também, porque esse faz-me levar a momentos bastante felizes, né? De ver a comida e depois as pessoas a gostarem ou não do prato, né? Ok. Como eu disse no início, há pouco tempo, quis dizer, nós já estávamos a passos largos, né, para o fim da nossa conversa. Mas antes, nós temos uma surpresa para si. Viva engenheiro Emmanuel! É sempre difícil falar dos grandes homens porque as palavras podem não ser suficientes para descrever a sua grandiosidade. O engenheiro Emmanuel é um daqueles ícones da nossa sociedade, alguém que esteve presente nos vários momentos de construção do nosso país e que participou ativamente, dedicando energia, conhecimento, tempo e paixão em tudo o que fez por este país e continua a fazê-lo com a mesma cara, com a mesma disciplina, com a mesma vontade de querer construir uma nação melhor para todos. Então a gente conversa com o engenheiro Ibrahim e logo fica inspirado pela forma como ele percebe a vida, pela forma como ele enfrentou os diversos desafios, tanto na sua área profissional como a nível social, entre outros aspectos. É uma pessoa muito inspiradora. Então, engenheiro Ibrahim, vai o meu abraço e a minha admiração, como sempre. Falar do engenheiro Emmanuel, primeiro dizer que o engenheiro Emmanuel é uma pessoa humilde, o engenheiro Emmanuel é uma pessoa dedicada, nesse ponto, e falando assunto relacionado comigo, só para dizer que o engenheiro Emmanuel é uma das poucas pessoas que sempre acredita em mim. No momento não tenho as palavras certas ou justiça de falar profundamente aquilo que me vê a alma. Então, engenheiro Emmanuel, só tenho uma única frase que eu posso dizer para o engenheiro, que é: mude as suas folhas, mas mantém sempre as suas raízes. E a humildade do engenheiro, acredito que é mais certeira e mais justa para com todos. Olha, Ibrahim Rahman é um grande amigo que apareceu na minha vida no momento menos esperado. A gente diz que faz amigos
né, durante a nossa infância, juventude, adolescência, por aí. Mas foi um prazer enorme ter-me encontrado com o Ibrahim. Neste caso foi justamente em Palma, em Afoz, por conta do trabalho que juntos fazíamos. Acabamos nos conhecendo e desenvolvemos uma grande amizade com muita cordialidade. De tal forma que todas as sextas-feiras eu e o Ibrahim e o Bruce, acabávamos transformando as sextas-feiras como se elas fossem a sexta-feira cultural, onde todos acabávamos trazendo um veste tipicamente africano. Então, todas as sextas-feiras era um daqueles dias em que nós nos encontrávamos e tirávamos algumas fotos, mostrando o tipo de traje que a gente tinha. Então, um grande amigo, do qual tenho muitas saudades. Espero que neste momento ele esteja bem. E, olha, desejo ao Ibrahim tudo de bom nesta vida, que ele continue sendo uma pessoa que é muito aberta, sempre pronta para ajudar. Isso marcou-me bastante. Um grande abraço. Quem é Ibrahim Remani para mim? Ibrahim Remani começou como um colega meu, virou um grande colega meu, virou um conselheiro, uma pessoa amiga que dá para levar para sempre. Uma pessoa que eu admiro no Ibrahim Remani. É uma pessoa fantástica, é uma pessoa que carrega a equipe, que vai junto com a equipe para onde for, se for para as trincheiras, vai junto. É um team player, não tem chuva, não tem sol, ele está sempre empurrando e motivando a nossa equipe. É uma admiração muito grande, porque é poucas pessoas que conseguem fazer isso. Não importa quando, toda vez que falo com ele, sempre aí, sempre bem disposto. Poucas pessoas que têm isso. O que eu desejo para ele é sempre muita saúde, que continue com essa animação, com esse bom humor que sempre teve, com essa paciência com a equipe. E lógico, Remani, desejo muito tempo ainda em Afundi com o nosso trabalho, mas e desejo que a gente continue amigos. O engenheiro Ibrahim Remani é um colega, é um amigo, é um coach, porque no nosso dia a dia de trabalho não temos como não falar das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas aspirações. Então ele, com esta vasta experiência que tem, ele acaba inspirando a muitos de nós, colegas aqui que somos mais novos. O que me inspira no engenheiro Ibrahim é esta capacidade de adaptar-se a contextos, a ambientes, de forma muito humilde. Ele penetra. Eu lembro-me que ele juntou-se à equipe de trabalho em que nós estamos. Ele era na altura bastionário da Ordem dos Engenheiros e juntou-se a uma equipe de pessoas que trabalham totalmente na área social, que são campos de conhecimento e de aplicação totalmente diferentes. Mas ele entrou com toda a humildade, com toda a calma e começou a liderar. E hoje tem sido uma grande referência nos trabalhos que faz. Ele lembra-me sempre o meu mentor de jornalismo, o falecido Edmundo Galiza Matos, que é quem respeito muito. Tem exatamente o mesmo perfil, a mesma forma de lidar com as pessoas, olham para as pessoas de uma forma totalmente diferente, conseguem ver coisas que a gente não consegue ver no nosso dia a dia. Continuo com uma dúvida com o Ibrahim, que gostava que ele esclarecesse. O que ele viu nessas Isuzu
É uma marca que ele fala, os olhos do engenheiro brilham quando fala dessa marca e dessas viaturas. E eu desejo ao engenheiro todo sucesso e tudo de bom e do melhor que o mundo lhe possa oferecer. Obrigado. Bom, Muito obrigado, engenheiro, muito obrigado. esta é apenas uma amostra, né, do número ilimitado de pessoas que têm uma certa admiração por si. Por onde o engenheiro passou, o engenheiro deixou legado. Por onde o engenheiro passou, ensinou, educou várias pessoas. E com estes vídeos, acho que ficou visível o amor que as pessoas têm pelo engenheiro, quis dizer. E recordar também que existem várias pessoas que têm uma admiração por si. Infelizmente, não tínhamos como levar todas elas, mas o engenheiro Ibrahim é alguém de coração puro, é alguém que é querido pelas pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. Então, nós já estamos no fim da nossa conversa. O programa Percursos, né? O programa Percursos é um programa que tem como finalidade poder inspirar não só a camada jovem, como também a geração vindoura. E gostaríamos de pedir ao engenheiro, alguém cheio de experiência, alguém cheio de muita maturidade, para poder deixar conselhos, deixar recomendações, deixar, como é que eu diria, aconselhar a camada jovem, a camada que pretende ainda integrar-se no ramo profissional, como também jovens no geral, porque sabemos que são vários que, infelizmente, não têm a oportunidade de poder entrar numa universidade estudar. Sabemos que são vários engenheiros que não têm a oportunidade de poder sentar numa carteira e poder aprender mais sobre engenharia. Então, engenheiro Ibrahim, estávamos te pedir que deixasse um conselho, uma advertência e uma palavra de suporte, uma palavra de força para a nossa camada jovem. Os jovens, para mim, são sempre um grupo que merece o maior apoio, né? Para eles, a principal questão deve ser a persistência, né? E a formação tem que começar logo da escola primária. Nós temos que começar a escolher algo que gostemos de fazer, né? Eu lembro-me que segui o curso de engenharia de eletricidade e quando, em 92, fui para os Estados Unidos, consegui, depois de um ciclone ou de um ciclone, as casas desabaram, né? E houve depois reconstrução. E eu lembro-me que fui fazer a instalação elétrica, né, num final de semana, porque já sabia fazer, né? Tinha aprendido na escola secundária, né? Então, as pessoas podem ter uma formação enquanto se formam, né, que lhes possa dar o pão, né? Então, e nunca ficar à espera de grandes cargos, né? Nós podemos, de facto, ter uma formação que nos dê para viver sem excessos, né? Mas também é preciso que haja apoio por parte dos mais velhos, neste grupo que é hoje a maior fasquia da nossa pirâmide. Portanto, os mais velhos têm que ter um papel de apoio aos jovens e não de menosprezo. Este é o meu singelo contributo para aquilo que é o seu pedido. Muito obrigada, camada jovem. Como podemos ouvir, o engenheiro diz que nós devemos ser persistentes em tudo o que nós formos a fazer. Nós devemos saber começar de baixo e devemos aceitar também começar na fase em que nós nos encontramos. E para os mais velhos, não se esqueçam de nos apoiar.
nos apoiar em tudo que nós formos decidir. Claro que existem algumas escolhas que se calhar não sejam o melhor para nós, mas o vosso apoio será fundamental para a nossa caminhada neste percurso que ainda estamos a construir. Engenheiro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada por ter aceito conversar conosco, muito obrigada mesmo por ter compartilhado conosco a sua experiência. Muito obrigado, de novo. Muito obrigado. Este foi o nosso programa Percursos, a nossa última edição para o ano de 2022. Espero que vocês, internautas, tenham gostado muito desta conversa. Com certeza aprendemos muita coisa. O engenheiro ensinou-nos várias coisas, compartilhou conosco todos os seus momentos. Foi humilde nas suas intervenções, em dizer que não era muito inteligente, mas era uma pessoa muito esforçada. E nós agradecemos imenso por vocês terem nos acompanhado durante o início até o término do nosso programa. Nos despedimos com a promessa de voltar próximo ano com mais convidados, percursos, com mais pessoas para poderem inspirar a nossa camada. Meu nome é Vinoldo Pimpão e me despeço de vocês na promessa de voltar no próximo ano.